Começa agora, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense, que você já conhece, mais um programa Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre a doutora Elizabeth Castelon. O meu cinegrafista vai mostrá-la aqui agora, né? Ela já tem aceito o nosso convite, já tem participado de alguns programas aqui, acho que uns 25 ou 26 programas, sempre voltados sobre a saúde mental. E hoje nós vamos conhecer um pouco você, doutora, né? Para quem está acompanhando o programa, saber um pouco sobre o seu currículo, né? Acadêmico, sobre a sua vida profissional. E já quero te agradecer por ter aceito o desafio de falarmos um pouco sobre você. Vai ser gostoso, vai ser mais um bate-papo. Com certeza. Eu nós da TV Grandourados, convidamos a doutora para lançarmos uma revista falando sobre o programa Saúde e Bem-Estar. Uma revista que traz esse título, né? Saúde e Bem-Estar, que é o nome do programa. E é uma revista voltada para a saúde mental das pessoas, né? Então a doutora vai discorrer um pouco sobre a revista, sobre o desafio dela, aceitar o convite de junto fazermos essa parceria e lançarmos a revista. Doutora, explique pra gente então como que foi produzir uma revista tão bonita, né? Essa revista já está sendo distribuída nas bancas, no comércio, nas clínicas. E como foi para você produzir uma revista assim com conteúdo tão importante e, digo assim, relevante para a sociedade? Foi tranquilo, porque como eu sou professora, eu estou sempre escrevendo, escrevo livros, aí eu tenho um blog de neurociências para o qual eu também escrevo reportagens, então foi mais ou menos tranquilo. Você já tinha colocado algumas reportagens naquela outra revista que você tem, a revista do Farol, e aí você chegou para mim e me sugeriu, falou, vamos fazer uma revista só com os temas de neuropsiquiatria. E aí eu juntei algumas coisas que eu já tinha escrito, eu resumi e saiu essa revista, né? Eu achei que ela ficou bonita mesmo, né? A qualidade do papel, todas as imagens, eu gostei muito. E aí são os temas que eu acho interessantes. O que os seus sonhos lhe dizem sobre sonhos, sobre personalidade, medo de falar em público, ansiedade, pânico, depressão, transtorno afetivo bipolar, suicídio. Então tem muito tema de psiquiatria, mas aí depois tem temas também de neurologia, zumbido, depois aqui eu explico a importância do exame de mapeamento cerebral, falo sobre dor, falo sobre enxaqueca. Então eu peguei assim as doenças mais comuns que eu vejo no consultório, doença de Parkinson, Alzheimer, a queixa de esquecimento. Depois tem uma parte aqui que eu peguei muitas coisas de criança, como devo estimular o meu filho na escola, né? Por que o seu filho não aprende na escola? Transtorno da matemática, criança que tem dificuldade em matemática, criança com dificuldade de alfabetização, autismo. Então eu peguei vários temas que são doenças que eu trato, que são doenças que eu vejo comumente, e alguns tópicos não são doenças, são, por exemplo, eu estou falando de sonhos, de personalidade, né? Falando do estresse do homem moderno. Então são temas assim que eu acho que são de interesse geral, e eu te agradeço muito. Eu achei que a tua ideia foi ótima, ficou muito bonita assim, né? A revista, os textos são curtos, eles têm uma linguagem bem acessível, então não dá preguiça de ler. Eu acho que é gostoso ler, né? Porque os temas são interessantes e estão escritos de um jeito fácil, de um jeito gostoso. Então eu fiquei feliz, eu achei uma ideia assim bem legal da revista. Eu que te agradeço por ter me convidado. E aí a gente produziu, foi bem tranquilo. Agradeço muito os patrocinadores, né? Olha aqui a farmácia Galgani, né? Que ajudou também, o seu Hirarte Móveis aqui, porque muitos móveis da clínica foram feitos por ele. Agradeço muito a Cultura Inglesa, que é uma excelente escola de inglês, onde meu filho se formou, Cultura Inglesa da Ana, né? Maravilhosa escola. Então essas pessoas também acreditaram no projeto da revista e me ajudaram a escrever. Ajudaram a patrocinar. E eu só tenho a te agradecer, eu achei que ficou muito legal. Doutora, e sempre que eu me refiro a você como doutora, eu falo assim, é tão bom saber que você é doutora de fato e de direito, né? Você fez a sua faculdade em São Paulo, na Unifesp, né? E depois fez o doutorado na Alemanha. Fala pra gente um pouco sobre a sua carreira acadêmica, até quero parabenizá-la, porque fazer Unifesp
Olha, é a faculdade, uma das mais conceituadas, né, do país. E você, de onde você veio, de onde você nasceu? Eu sou nascida e criada em Marília, né, no interior de São Paulo. Saí de Marília com 17 anos, quando eu fui estudar na Unifesp, como você falou. Eu venho de uma família humilde, então meu pai era soldado da Polícia Militar, a minha mãe era, a princípio, dona de casa. Depois ela começou a vender Avon, Christian Grey, que nem tem mais, né? Rodia, e depois começou a vender roupas, enxovais. Então, assim, eu venho de uma família humilde, a gente nunca passou por grandes privações econômicas, mas era uma família que tinha dificuldade, né? Então, quando eu vejo hoje aqui os pacientes falando, ai, doutor, eu estou tendo problema para pagar a consulta e vamos ver se tal exame não dá para fazer pelo SUS e como que a gente vai, eu entendo tudo isso porque eu venho dessa realidade, né? Então, a minha realidade é uma realidade simples. Mas, apesar disso, a gente, na minha casa, as pessoas sempre valorizaram muito a questão da leitura, né? Meu pai, tenho sempre recordação do meu pai sempre lendo muitos livros, sempre teve muito livro em casa até hoje, né? Então, sempre muita leitura. Também acho que eu fui uma criança que recebeu muito apoio, principalmente da minha mãe, em relação a ter autoestima, acreditar que eu posso, que eu consigo. Então, eu sempre fui metidinha, sempre achei que eu consigo fazer as coisas, que eu dou conta. Me lembro também, acho que de uma influência que foi de uma amiga minha, ela era filha de médicos, a Paula. Então era uma família também muito intelectual, ela era a filha mais nova e as irmãs eram todas engenheiras. As irmãs, por exemplo, se ela tinha 11, 12 anos, que era a nossa idade, as irmãs tinham 25, 30 anos, eram todas engenheiras, solteiras, mulheres independentes, poderosas. Eu acho que aquilo me influenciou muito também. O pai dela ficava sempre numa sala reservada, sempre envolvido com leitura. Acho que essas influências são importantes para a criança. E isso foi me levando sempre a me tornar, então, sempre boa aluna, e estudando muito, sempre muito dedicada. Eu me esforcei muito. Então, quando você fala assim, passar no vestibular, né, na Unifesp, realmente foi difícil, porque na minha época não tinha esse cursinho muito profissionalizado como tem hoje, né, que você tem as apostilas do ângulo, de tá. Lá em Marília, a gente estudava as apostilas, pelas apostilas da escola, que era o Cristo Rei. E essas apostilas, elas eram feitas pelos professores locais. Então, não vou dizer que elas fossem ruins, mas não tinha esse nível de profissionalização de preparo. Eu posso dizer também que eu nunca tive na minha vida uma aula de técnica de redação. Nunca ninguém me ensinou como fazer uma redação. Eu lembro que eu conto para o meu filho, toda semana eu fazia a redação que a professora pedia. E ela sempre no final escrevia muito bem, ótimo. Então, eu não sabia muito bem o que eu tinha que melhorar, eu fui fazendo intuitivamente. Mas eu escrevia bem porque eu lia muito, né? Eu lia muito. Então, essa é mais ou menos a minha origem. Então, por parte, na minha casa tinha esse lado do meu pai ler bastante, de eu também gostar muito de ler. Eu lembro que eu ganhei, acho que com uns 9 anos, minha mãe comprou a Delta Universal. Na época, tudo com muita dificuldade, tudo muita prestação, tudo era muito caro. Era como se a Delta Universal fosse R$3.000, entendeu? Hoje, assim. E aí ela pagando em prestações, e eu devorei aquela Delta. Né? Eu lia, eu gostava de ficar lá deitada lendo aquilo ali. Né? Quem foi fulano de tal, o que é não sei o quê, né? E, então teve esse lado. Por outro lado, na família da minha avó era uma família mais de música, de canto, mas lá eu era muito mimadinha também, eu era a sobrinha única, neta única, né? Então acho que essa coisa de você ser mimado, não é tão ruim assim, de você ser bem tratado, das pessoas te colocarem para cima. Você cresce achando que você vai dar conta das coisas, assim, que você vai conseguir. E aí passar no vestibular, acho que foi um dos meus maiores desafios, assim, na minha vida. As outras coisas que vieram depois não foram tão difíceis, né? O doutorado, ou provas que a gente tem que fazer prova, né, para prova de título, para se tornar reconhecido como especialista em neurologia, em psiquiatria. Eu acho que nada foi tão desafiador como passar no vestibular. Eu realmente estudei muito, estudei o ano todo, tal, passei muito bem, passei na Unicamp, eu tive depois aquela recompensa, mas foi um ano bem difícil, de bastante esforço, sim. Aí foi isso, aí eu estudei na Unifesp, que também foi uma época com muito pouco dinheiro, também morava numa pensão pequena, dividia quarto. Então, assim, foi muita, vamos dizer, não quero dramatizar a situação, dizer que foi terrível, mas foi dureza, foi luta, foi difícil. Estudando muito e
e provas, né? O curso de medicina, eu não sei se ele era mais difícil, mas era assim, primeiro que a gente não tinha muito vídeo que nos ajudasse, né? Não tinha nada simplificado. Hoje tem muita tecnologia, tem muita né? coisa, tecnologia, então. Não tinha nada simplificado, a gente tinha que pegar aqueles tratados enormes mesmo e ficar lendo, tentando devorar aquilo ali. Então foi um curso também nessa fase de sem dinheiro, de ter que estudar muito e tal. E nesse período eu conheci o meu ex-marido, que é alemão, e a gente namorou por 2 anos e depois eu fui para a Alemanha. E aí lá na Alemanha eu fiz a minha especialização, eu fiz o que se chama de residência, né? Lá eles têm outro nome. Então eu trabalhei lá num hospital psiquiátrico bem conhecido, bem tradicional, que é o Bezirkskrankenhaus Haar, bei München, que é um hospital enorme. Eu sempre, quando eu descrevo, eu falo, é como se fosse o Parque Ibirapuera de São Paulo, enorme assim, e com várias casas. Então cada casa, que era um prédio, voltado para um tipo de doença. Então uma era a enfermaria das pessoas com problemas de dependência química, o outro pessoas que foram detentos, que tiveram algum problema com a lei, então assassinos e etc. Os outros eram os idosos, os outros crianças e assim por diante. Então eu trabalhei um bom tempo nesse hospital, depois eu trabalhei numa clínica de reabilitação neurológica, que era uma clínica muito linda, muito com piscina, parecida com a clínica aqui. Tinha piscina, os pacientes se sentiam muito bem, e lá eram pacientes se inspirou lá, eu né? acho que eu me inspirei lá, a clínica Bad Gögging. Num ambiente muito bonito, tal, essas luzes, água, eu acho que eu trouxe isso um pouco tentei, né? Lá era muito maior. E lá eu trabalhei com pacientes que tinham tido AVC, paciente com esclerose múltipla, que é muito frequente na Alemanha, Parkinson. E depois eu fui para a universidade. Aí na universidade, Universidade Técnica de Munique, Technische Universität München, lá eu fiz o meu doutorado. Doutora, e por que você escolheu ser neurologista e psiquiatra? Não foi bem que eu escolhi. Eu sempre, durante toda a minha vida acadêmica, eu queria ser psiquiatra. Toda a época que eu estudei medicina, eu queria fazer psiquiatria. E fui para a Alemanha com essa ideia também, né, de ser psiquiatra. Só que Posso lá... te interromper só um pouquinho? Eu tenho um filho que vai prestar vestibular agora e ele falou que vai prestar para psicologia. Aí eu questionei ele, falei, para psicologia, eu falo, o mercado aqui na nossa cidade está tão saturado de psicólogos e você não acha que você deveria escolher outra profissão? Ele falou, não. E foi bem objetivo. Eu vou fazer psicologia porque eu quero estudar a mente, o comportamento das pessoas, principalmente a mente. Então, não sei se ele está no caminho certo ou não, mas ele está muito decidido, né, a esse respeito. E aí, então, eu achei interessante, né? Então, a diferença do psiquiatra e do psicólogo é que o psicólogo, ele estuda psicologia, que é uma área do conhecimento que vem tradicionalmente das ciências humanas, vem da filosofia. Então a filosofia, e depois, hoje a psicologia foi entrando cada vez mais dentro da área da biologia, no sentido de estudar a biologia da mente, as áreas do cérebro, etc. Mas tradicionalmente, mesmo até há 20 anos atrás, quer dizer, a tendência da psicologia era mais teorias sobre a mente humana e sobre o comportamento humano. Embora já sempre houve experimentos, né, Skinner e tal, experimentos de condicionamento e tudo mais. Mas a psicologia vem dessa parte mais de humanas, de estudar as teorias sobre o funcionamento da mente, e o psicólogo, assim, a grosso modo, né, o psicólogo não prescreve medicação. O médico, o psiquiatra, ele já é médico, ele estuda doenças, ele estuda todo o organismo humano, ele entende que o cérebro é uma parte desse organismo como um todo, então ele precisa entender dos outros também, que também vão influenciar o cérebro, e ele prescreve medicação, né? E aliás, doutora, eu posso ser até leiga, e acho que estou leiga no assunto, mas eu vou te fazer uma pergunta. O cérebro não é o órgão principal do corpo humano? Se perguntar para mim, eu falo, claro que é. A gente faz muita brincadeira na enfermaria, né? Que um fala, é o cérebro. Eu falo, não, o cérebro é tudo. Outro fala, não, mas o cérebro sem coração também não vai fazer nada. Então não assim, essa ideia é o principal, né? A gente precisa do fígado. Se tirar o fígado, a pessoa morre do mesmo jeito. Os rins são fundamentais, o coração. Mas é claro que o cérebro, ele comanda, ele comanda, mas ele recebe a influência de todos eles também. Então não é aquele chefe
que está lá em cima Supremo. e os outros estão lá embaixo. Ele está o tempo todo recebendo um feedback dos outros, né? Quando a gente fala, por exemplo, que os outros, eu falei que o psiquiatra é médico e que ele entende que o cérebro é parte de todo o organismo. Atualmente, uma tendência muito grande nas pesquisas é a alça intestino-cérebro, entendendo que o intestino seria quase que um segundo cérebro e que o intestino influencia demais tudo que acontece no nosso cérebro, inclusive os nossos processos intelectuais e as nossas emoções. Então tem alguns estudos mostrando que parece que a nossa flora intestinal, as substâncias produzidas pelas bactérias normais da nossa flora intestinal, elas vão influenciar o nosso estado de humor, o nosso risco para depressão, para ansiedade, mas também até o risco para Alzheimer, para Parkinson. Isso não está muito bem estabelecido, mas existem estudos. Então, assim, o corpo ele é como um todo, é um sistema que está agindo ali dinamicamente, com uma interação constante, né? Mas você pode entender, claro, o cérebro se comunica com todos os outros órgãos, sim. E você, voltando à pergunta, você escolheu ser neurologista? Então, aí eu fui fazer psiquiatria na Alemanha, e nesse hospital enorme, e eu só tinha 23 anos, e eu não sabia falar alemão direito, foi muito desafio ao mesmo tempo. 23 anos, você já estava fazendo doutorado? Não, eu estava fazendo psiquiatria, né? Sim, 23 anos eu já estava formada, médica, casada, foi tudo rápido na minha vida. E aí eu estava fazendo psiquiatria e aí eu falei, aí a gente conversando tal, eu fiquei um bom tempo lá e depois eu falei, não, então eu acho que eu vou fazer neurologia, porque é uma coisa mais objetiva. E aí eu acabei indo para neurologia, mas acabei voltando depois a fazer psiquiatria também. Só um instante, você poderia dar uma pincelada sobre a diferença da neurologia para a psiquiatria? Então, a psiquiatria, ela estuda doenças associadas ao comportamento, às emoções. Então, você estuda depressão, o médico psiquiatra, ele vai tratar depressão, transtorno bipolar, mas também pessoas que estão confundindo a realidade com a fantasia, pessoas que estão agressivas, pessoas que estão com muito medo, não é? Enquanto que o neurologista, ele também estuda o cérebro e o sistema nervoso, mas ele vai estudar mais, tradicionalmente, mais as coisas associadas ao movimento, então distúrbios de movimento, Parkinson, distúrbios motores, né? Então os nervos que não estão conduzindo direito as informações. Então essa seria classicamente separação. Mas aí o que acontece, por exemplo, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é do neurologista, mas é também do psiquiatra. Ela é do neurologista porque ela é uma doença neurodegenerativa, que vai causar não apenas alterações de memória, mas também alterações do sono, mas também, às vezes, até alterações de movimento, mas também, às vezes, alterações de deglutição. Então, ela é, com certeza, uma doença neurológica, mas ela é também, primariamente, uma doença do psiquiatra, porque ela causa toda a dificuldade de perceber a realidade, de processar a realidade, de elaborar as coisas, de planejar. Então, é neuropsiquiatria. Se você pegar a doença de Parkinson, todo mundo vai falar, não, Parkinson é do neurologista, o psiquiatra tem que tirar a mão. Sim, concordo. Mas 50% dos pacientes com Parkinson vão ter depressão, 50% vão ter ansiedade, muitos vão ter transtornos do sono. Então, se você não tratar os aspectos comportamentais e emocionais da doença de Parkinson, você não está tratando o paciente direito. Então, também é neuropsiquiatria. Existe uma doença que a gente comentou uma vez aqui no programa, o transtorno de Tourette, que são tiques crônicos, né? Eles são tiques com tiques motores e tiques vocais, mas essa doença ela tem uma comorbidade muito grande com o toque. Na realidade é quase que um espectro, tem vezes que você fica até confuso se é toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou se é o Tourette. Tourette é o neurologista, toque seria o psiquiatra. O toque, você tem pensamentos que te obrigam a fazer determinados rituais. Repetir. E nos tiques motores, no Tourette, você tem os gestos, mas às vezes esses gestos são tão elaborados que eles se tornam também os rituais do toque. Então existe ali uma transição. Na realidade, as duas estão envolvendo os circuitos frontoestriatais, são as mesmas, são circuitos muito próximos. Então, quer dizer, as duas são Tourette, Parkinson, Alzheimer, toque, né? Aí você vai falar, por exemplo, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é uma doença? Não, isso é uma doença do psiquiatra, porque hiperatividade, impulsividade é uma doença do comportamento. O neurologista fala, não, mas são circuitos frontoestriatais, também aqui circuitos frontoestriatais, que bloqueiam, que prejudicam a sua capacidade de atenção, de concentração e que te promove esse comportamento hiperativo.
Então, assim, por isso eu gosto muito da minha situação de ser neuropsiquiatra, de ter feito as duas especialidades, de estudar os dois temas, porque na realidade as coisas são muito comuns. Então, a separação, alguns, muito interligada, a separação, ela é uma separação artificial que a medicina criou para definir a área de trabalho, mas na realidade tudo está voltado para o cérebro e tudo está voltado para o comportamento, para a cognição. Outro exemplo, epilepsia. Epilepsia, qualquer um falaria, não, classicamente epilepsia é uma doença do neurologista, porque é um cérebro que tem, por algum motivo, ele descarrega, ele emite descargas anormais, ele faz uma hipersincronia, vários neurônios de uma vez descarregando, isso nitidamente é do neurologista. Só que aí eu digo também, a maioria dos pacientes com epilepsia, eles vão ter ansiedade, depressão, e eles têm muitas vezes alterações cognitivas também, prejuízo de atenção, de concentração, e você tem que abordar tudo isso também. Tá certo. Então é importante que o neurologista tenha uma formação psiquiátrica, que o psiquiatra tenha uma formação neurológica, e então eu gosto muito. Agora, respondendo a sua pergunta por que eu sou os dois, quando eu saí de uma área e fui para outra, é porque na Alemanha a gente podia fazer isso, porque a formação na época que eu fiz se chamava Nervenarzt, que é o médico dos nervos, que é neurologista e psiquiatra. Então, tradicionalmente na Alemanha, por exemplo, Freud, ele era Nervenarzt, ele era neurologista e psiquiatra. E vários outros, Kraepelin e outros, eles eram neurologistas e psiquiatras, porque era uma especialidade só. E isso deixou de ser assim, eu acho que em 94, 95, quer dizer, na época que eu estava lá. Entendi. Tá? Mas aí eu acabei fazendo as duas, Tá aí foi desmembrado. Doutora, o meu diretor já sinalizou ali de novo, né? Se a gente tem que pegar esse diretor uma hora, né, doutora, eu e você? E porque o papo tá tão bom que eu queria sair para um comercial. Então já tá bem. Mas na volta, a gente já conheceu um pouco da sua. Eu queria saber por que você veio cair de paraquedas. Em Dourados. Em Dourados. Tá bem. Não sei se foi de paraquedas. Vou contar. Né? Tá certo. Então a gente vai sair para um rápido intervalo. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E o Saúde e Bem-Estar está de volta, sempre lembrando você que o programa vai ao ar inédito pela TV Grandourados ao meio-dia, todos os sábados, e com reprises à noite, a partir das 23 horas. É um programa que a gente repete durante toda a semana, o mesmo tema, para que a gente alcance um número maior de telespectadores, né? Porque às vezes a pessoa não assistiu num determinado horário e já tem o outro disponível para ela assistir. E lembrando sempre também que o programa Saúde e Bem-Estar está disponível no YouTube. É só você acessar o YouTube lá, digitar TV Grandourados Produtora, e você vai ver não só o vídeo de hoje que nós estamos gravando, mas todos os temas que nós temos abordados aqui no Saúde e Bem-Estar, em parceria com a doutora Elizabeth. Bom, você conheceu no bloco anterior um pouco, né, sobre a carreira acadêmica da doutora, e agora a gente quer saber por que ela, nascida em Marília, São Paulo, depois foi fazer doutorado na Alemanha. Por que ela escolheu Dourados, né? Eu sempre fiquei questionando, perguntando o porquê. Então, a história foi assim, eu morei 9 anos na Alemanha, eu concluí meu doutorado, mas eu concluí o doutorado em 2001. E eu estava grávida do meu segundo filho na época, era casada. E só que nessa época eu estava, por motivos da minha família mesmo, eu não estava bem, e eu decidi que eu tinha que voltar para o Brasil. Então, em 2002, em setembro de 2002, depois de 9 anos, eu voltei para o Brasil, não por motivos profissionais, mas por motivos familiares e emocionais mesmo. A grosso modo respondendo, eu achei que eu iria dar um maior apoio para os meus filhos. Né? Na época quando eu voltei, eu estava com um filho de 4 anos e o outro de 8 meses. Então voltei e a família despencou assim na casa da minha mãe e do meu pai. A gente ficou morando lá e nessa época eu comecei a me desentender com meu marido e isso resultou numa separação. Então eu fiquei em Marília com esses 2 filhos pequenos. Seu marido voltou para a Alemanha? Não, ele continuou em Marília também.
Ele continuou em Marília, mas a gente estava separado, então fase de separação, muito conflito, muito problema. Eu com esses 2 filhos pequenos, e em Marília ninguém me conhecia, porque eu não estudei em Marília, eu estudei na Unifesp, depois eu fui para a Alemanha, então eu não tinha conhecidos, e lá eu trabalhei, eu tinha um consultório, eu atendi também em Bauru, eu dava aulas em cursos de pós-graduação, eu fui indo, mas eu estava muito insatisfeita, porque afinal de contas eu tinha um doutorado, e eu não estava conseguindo ter a carreira acadêmica que era o que eu queria, não é? E aí eu estava dando aula em cursos de pós-graduação, eu fiz uma parceria com uma faculdade do Paraná, e eu viajava então pelo Paraná para dar um módulo, né? Então eu dava 2 dias de aula sobre os assuntos, que no caso eram os transtornos de aprendizado, neurodesenvolvimento, desenvolvimento da criança, a parte de neuropediatria, neuropsicologia, falava sobre esses assuntos, né? Principalmente o desenvolvimento da criança e os problemas que ela pode ter. E com isso eu viajava pelo Paraná, e um belo dia eu vim para Dourados. A mulher ligou e falou: a gente abriu uma turma em Dourados também, então vem para cá. Isso foi em maio de 2005, foi a primeira vez que eu vim para cá. E eu adorei. Eu fui comer no Quicão, e eu vi aquelas árvores, aquela esquina, eu não sei, na época na época tinha o calçadão na Nelson de Araújo. Gente, eu amei aquilo ali, eu gostei, e aí eu fiquei, nossa, adorei a cidade, mas eu nem sabia que tinha o UFGD. Eu fui saber, aí eu vim acho que mais umas 2, 3 vezes, aí em 2006 eu fiquei sabendo, não, aqui tem o UFGD sim, tem uma faculdade de medicina e tal. E eu me lembro até que eu peguei um dos alunos do curso, ele pegou uma motinho, olha que loucura, pegou a motinho, me levou até para falar com o reitor, que era o Duque Damião na época. Aí conversei com o reitor, aí foi indo essa coisa, aí eu voltei mais algumas vezes e conversando e tal, e aí eu fiquei sabendo que iria abrir um concurso, então eu vim para assumir o concurso de professora mesmo. Então esse foi o motivo de eu vir para cá. Então eu cheguei, quer dizer, a primeira vez que eu vim para cá foi em maio de 2005, mas eu prestei o concurso em dezembro de 2007, quer dizer, foi 2 anos de namoro com Dourados, aí eu mudei para cá em fevereiro de 2008. Nossa. Então esse foi o motivo, e eu vou dizer assim, eu adoro Dourados. Foi a cidade que me abriu todas as portas, foi a cidade onde eu consegui, vamos dizer assim, desabrochar, mostrar meu potencial, foi a cidade onde eu fiz amigos. Eu tenho grandes amigos aqui em Dourados, coisa que eu não tenho em Marília. Marília tenho alguns também, mas pessoas que eu amo muito, mas assim, o nível de amigos, a quantidade de amigos, de pessoas que me apoiam, que me valorizaram, que me abriram portas. Então Dourados foi para mim a cidade do meu destino, assim, foi a coroação da minha vida. E Dourados é uma cidade acolhedora, né, doutora? Sim. Muito acolhedora. Sim, os pacientes também, pessoas, meu Deus, eu tenho pacientes aqui que eu gosto muito mesmo, que estão no meu coração, e que eu sei que gostam de mim também, sabe? Uma qualidade de relacionamento que eu não tive na Alemanha e que também não tive em Marília. Né? São muitas coisas boas aconteceram aqui na minha vida, muito bom para mim. E eu falo assim, Dourados é uma cidade acolhedora, porque eu também vim de São Paulo, né? Eu sou nascida em Carapó, morei até os meus 18 anos em Carapó, uma cidade vizinha aqui de Dourados, né? Estou explicando isso porque o programa, como passa no YouTube, ele é assistido até fora do país, viu, doutora? Sim. Então, Carapó fica a 50 quilômetros de Dourados, eu nasci lá, mas aos 18 anos fui para São Paulo. E morei 20 anos lá também. E aí, quando eu voltei, já decidi vir para Dourados, porque é uma cidade intermediária, né? Não é tão pequena quanto Carapó. Ela tem tudo, né? Está crescendo tudo. Muito, né? Tudo que você precisar, você vai encontrar. Não tem muita opção cultural, mas essa coisa de cultura... Eu morava em Munique, que tinha tudo, óperas, shows, festivais de balés, de teatro e tal. Você acaba não indo muito nessas coisas. É verdade. É tudo muito caro, é tudo muito longe, é tudo muito... Então, assim, não sei se faz tanta falta. É verdade. Agora, doutora, eu sei que no seu currículo fala que você também faz pesquisa na UFGD, né? E já que você mencionou a UFGD agora, quais são essas pesquisas que você tem desenvolvido lá? Então, esse capítulo da pesquisa, ele se deve a uma pessoa que também me ajudou muito, que marcou e que marca muito a minha vida, que é o professor Eduard Ziff. Então, eu o conheci através de professores do Rio de Janeiro, que também são grandes amigos, Alfred Scholl Franco, o professor Glaucio Aranha,
que são professores com quem eu também tenho uma cooperação, várias cooperações, mas, enfim, através deles eu conheço o professor Eduardo Ziff. O professor Ziff também gostou muito de dourados, começou a vir, e com ele, que é um cientista muito renomado, a gente acabou tendo ideias e trocando ideias e conversando, e começamos a desenvolver uma pesquisa voltada para o HIV, os efeitos do vírus HIV sobre o cérebro. A gente sabe que o HIV é um vírus neurotrópico, ou seja, ele migra para o sistema nervoso, ele fica lá, mesmo quando a carga viral está controlada, o vírus existe no cérebro, e ele vai causando algumas alterações que podem aumentar grandemente o risco de depressão e de transtorno neurocognitivo. Então a gente fizemos e estamos fazendo pesquisas voltadas para isso. É difícil fazer pesquisa aqui porque falta de verba, falta de estrutura, eu também não tenho tanto tempo assim, mas as publicações que eu fiz com ele, as palestras que eu dei, inclusive agora palestra na China, a gente foi para a China junto, eu ministrei lá 4 palestras. Então a minha pesquisa está voltada para o HIV. E eu tenho uma outra área de interesse que são os transtornos de aprendizado. Então eu tenho vários livros, uns 5, 6 livros que eu escrevi, voltados para a criança que não aprende na escola, um livro sobre o espectro do autismo, 2 livros sobre o espectro do autismo, sobre criança que não aprende na escola, sobre altas habilidades. O livro sobre altas habilidades foi condecorado com o Prêmio Jabuti, que foi uma surpresa assim totalmente. Nossa, que bacana. Você ganhar o Prêmio Jabuti assim por um livro que você escreveu com uma amiga lá de Brasília. Então a gente tem essa parte acadêmica. Eu acho que seriam esses dois, uma parte que é essa questão do HIV e o outro a questão dos transtornos de aprendizado, do neurodesenvolvimento da criança. E aqui no Dourados você montou a clínica, né, que é onde a gente está gravando aqui hoje, um instituto, na verdade, né, Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, é meio complicadinho. E por que o Medicina Integrada? Porque eu tentei colocar no nome esse conceito de integrar as coisas, integrar a neurologia com a psiquiatria, mas também, por exemplo, aqui a gente vai ter um micro salão de beleza. Eu montei ali Aí vai falar, nossa, salão de beleza, essa mulher é louca. Sim, o salão de beleza é para fazer procedimentos simples e rápidos, mas eles têm a ver com autoestima, com autoimagem. Então eu entendo que isso também faz parte um pouco da terapia. Aqui, medicina integrada, porque aqui também a gente tem oficinas de artes, né, oficinas artísticas, feltro, pintura, oficinas para crianças. Então a gente quer... Eu acho que não é só essa parte técnica do médico, é você integrar essas outras coisas, inclusive agregar outros profissionais. Tem uma psicopedagoga que atende aqui, houve outros profissionais que trabalharam, mas que depois eles não conseguiram se estabelecer muito bem e foram embora. Mas a ideia de medicina integrada é essa, é você integrar não só a questão da consulta e da medicação, mas se tornar um espaço terapêutico, um espaço onde o paciente se sente bem. Então aqui tem muita planta, tem umas comidas deliciosas, tem a gata, tem as oficinas. Então esse conceito mais amplo, né, de estar integrando, de estar acolhendo mesmo o paciente, acolhendo as pessoas, tentando ajudar de diferentes formas. E de fato aqui é um espaço muito gostoso, né? Já te falei isso outras vezes. As oficinas que acontecem aqui, tem oficina, não sei se poderia ser chamada oficina de culinária, porque sempre você traz as pessoas que têm Parkinson e elas ajudam a preparação, sim, né? Tem o grupo de Parkinson, eu estava até esquecendo, sim, o grupo de Parkinson é maravilhoso. Eles vêm, a gente cozinha junto. A última vez a gente teve feijoada, teve carreteiro, teve baião de dois, teve vários pratos também, aí, né? Pizza, teve o dia da pizza, teve muita coisa boa. Então a parte de comida é muito bom, né? Comer é um jeito de mostrar carinho, de receber, de acolher, né? Comer, você dá comida é calor humano, é uma coisa muito... E comer é um dos prazeres, né? Sim, eu que o digo, então é um prazer muito grande comer. E o Instituto aqui, doutora, já virou uma referência, né? Porque eu estou sempre por aqui, eu vejo as pessoas aqui, essa integração, né, sua com os pacientes. Então, assim, nós como pacientes, a gente vê que você se nivelou a nós, né? Ou seja, você saiu do seu posto de médica, de doutora, para ser uma pessoa assim tão comum quanto a gente, né? Então aí existe esse lado que a gente vê em você, muito mas aí, humano. Assim, primeiro que eu sou super comum, então assim, não tem nada de tudo isso em mim.
tudo bem, eu escrevi um livrinho ou outro, eu fiz uma coisinha ali e tal, mas eu já falei a minha origem, não é? A minha mãe, o meu pai, a minha vida, eu me sinto muito bem com pessoas muito mais simples. Aliás, eu não curto tanto uma pessoa muito... Eu não gosto muito de madame, coisa muito chique, eu tenho meio que até uma aversão, sabe? Ou uma coisa Mas muito... esse é o então, assim, muito intelectual. Então, assim, porque a minha natureza, o meu real mesmo, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto muito de ficar descalça, de ficar com roupa de mendiga em casa, de ficar sem maquiagem. É um estilo meio... Eu gosto de subir em árvore, eu gosto de mato, de trilha, de cachoeira. Então, eu não tenho esse lado, né? Então, acho que é da minha natureza e eu não me vejo como uma pessoa, eu desci do meu pedestal. Que pedestal? Não tem pedestal nenhum, não tem, só se for imaginário, né? Porque eu não... eu sou uma médica do interior. Na verdade, você se vê assim, mas as pessoas não te veem assim. Não te veem por uma fantasia. Porque por uma fantasia delas, porque na vida é fantasia delas. Porque na vida real eu sou uma pessoa bem simples. Eu tive algumas aquisições profissionais, porque também faz muito tempo, eu sou formada há 26 anos, né? E a outra coisa é que é claro que, apesar de você falar, e eu também acho que muitos pacientes gostam daqui, é engraçado que tem paciente que fala, consulta é 3h30, mas eu já venho às 11 horas para poder ficar aqui. Fala, gente, que clínica é essa, né? A pessoa já vem às 11 horas para curtir o instituto. E fica conversando com as meninas e tal. Mas é claro que não é todo mundo que gosta, né? Tem gente que não gosta do meu temperamento, porque eu também sou agitada, ou às vezes eu falo coisas que a pessoa não quer ouvir, ou falo de um jeito, não sei, talvez não muito diplomático. Então não sou também uma médica maravilhosa, eu tenho também as minhas falhas, né? Tem gente que eu acho que tem muito paciente que me adora assim, que gosta e que eu gosto e que dá tudo muito certo, mas tem gente que não volta mais. Tem isso também, né? Tem isso também, né? Bom, você também é autora de alguns livros, né? Você poderia dar uma pincelada sobre isso, porque o diretor já está apontando ali de novo, a gente vai ter que uma hora pegar esse diretor, doutora, e dar um jeito nele. Dá um jeito nele. Não, os livros são sobre transtorno de aprendizado, né? O último foi sobre autismo. Autismo, criatividade, a criatividade no espectro do autismo. Depois tem um outro que lançou agora que chama Neuroadventure, só que ele é em inglês, né? Então que eu escrevi inclusive com o professor Ziff, né? Que também fala sobre o autismo. Eu tenho dois capítulos de livro que eu escrevi que eu tenho um certo orgulho, que envolvem literatura. Os dois são análises de obras do Franz Kafka, que é um escritor de língua alemã, mas que ele vivia na República Tcheca. Ele vivia em Praga. Então é um escritor que gera muitos ensaios, muitos estudos, porque é um escritor um tanto quanto enigmático, e eu escrevi 2 ensaios sobre ele que também se tornaram capítulos de um livro internacional, Neurological Disorders of Famous Artists. Eu acho que isso é um negócio que me deixou bem feliz assim, de conseguir, e que inclusive o professor Ziff também me ajudou a estruturar, porque passar para a língua inglesa, né, organizar o texto, então ele me ajudou muito. As ideias eram basicamente minhas, mas ele me ajudou a organizar. Então, aí outros livros sobre transtorno de aprendizado, aí o que eu falei que ganhou o prêmio Jabuti, o livro sobre altas habilidades. Então a gente vai escrevendo. Tem que manter, assim, eu acho que o fato de eu ter doutorado não me torna uma médica melhor não, nem um pouco. Eu tenho vários colegas aqui que são pelo menos tão bons quanto eu, e que não tem o doutorado. O que o médico tem que ter, todo médico, é estar sempre estudando, né? A gente chega muito cansado em casa, a gente trabalha muito, às vezes não dá para estudar, mas isso tem que pegar final de semana e sacrificar estudar. o final de semana. E não é nem sacrificar, eu gosto de estudar. Negócio que eu curto. Isso já é uma terapia para você. Eu acho que a gente, assim, quem escolhe essa área, medicina, tem que gostar de ler, gostar de estudar mesmo. Então eu curto, eu gosto de ficar quieta no meu quarto e ficar lá lendo, estudando, e aí eu já vi que você gosta de escrever também. Escrever as reportagens. Então esse aspecto intelectual, porque o médico, o que ele faz? Ele não produz nada, né? Eu não estou vendendo alguma coisa que eu fabrique, eu vendo a minha habilidade de resolver problemas, né? É verdade. E essa habilidade eu preciso estar sempre treinando e aprimorando, me atualizando. Então essa é a vida da doutora Elizabeth. Tá certo. Então vamos ter que encerrar.
Embora tínhamos muito o que falar, né, porque eu tenho acompanhado aqui o Instituto e eu encontro pessoas na rua que assistem o programa e falam, olha, eu gosto muito lá do consultório da doutora Elizabeth, né? Que bom. Do Instituto, porque eu me sinto bem, eu me sinto como se fosse minha própria casa e esses encontros que ela promove aos sábados, né, com os pacientes, a gente chega próximo dela como amigo, como uma pessoa que já faz parte da casa. Que bom. Então tem esse lado bom, por isso que eu falei assim, não é todo profissional que dá essa abertura, então não é que eu quis colocá-la no pedestal, não é isso, mas eu quis enfatizar. Não, eu entendi. Eu quis enfatizar que as pessoas veem esse lado, né? Sim. Seu, tem assim, gente que se coloca no próximo. pedestal sem ter também, né? Sem ter também. Mas, tá doutora, bom. eu gostaria muito de continuar conversando com você, porque eu sei que teríamos muito o que conversar, mas o nosso programa vai chegando ao final. Eu quero agradecer você por ter aceito o desafio de expor um pouco da sua vida, né? De como começou a sua carreira, e eu sei que isso é importante porque você inspira outras pessoas, né? Que bom, tomara. Inspira sim, porque você é uma pessoa que se dedicou, conseguiu fazer sua faculdade numa excelente faculdade. Depois você prestou concurso e entrou na UFGD. Eu falo, puxa vida, essa doutora estudou, porque olha, passar num concurso desse também não é para qualquer pessoa. Então eu quero parabenizá-la, viu, por você ser essa pessoa determinada, destemida, e que você continue assim, Obrigada. que o seu instituto continue sendo esse cantinho acolhedor, que a gente chega aqui, não só eu, mas os pacientes todos comentam que se sentem muito bem aqui. Muito obrigada mais uma vez, lembrando sempre que a TV Gran Dourados estará sempre com as portas abertas para receber você. Que bom, ótimo, e eu aqui também, para receber a TV Gran Dourados. Obrigada, então, minha amiga. Obrigada, hein, pelas suas palavras. Nós não Obrigada somos mesmo. mais nem... Eu conheci a doutora, já falei, né? Através de... Eu precisei, né, de um auxílio dela para me socorrer num momento difícil da minha vida. E a partir de lá a gente se tornou até amigas, né? Pois Aí a gente vem cada dia crescendo mais numa parceria bem bacana, né? De amizade, e levar para você, que esse é o intuito do programa, conhecimento, tirar suas dúvidas, sempre para contribuir para a sua saúde. Nosso muito obrigado pela sua audiência e eu conto com ela no nosso próximo encontro.